capítulo 10. Para a gente poder começar o nosso estudo, nós vamos a uma leitura de harmonização, que é o exórdio proferido por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, o livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje a proposta é o capítulo 151 do livro Caminho, Verdade e Vida, que está na página 317, intitulado como Mocidade. Antes disso, a mensagem proposta para hoje está na nossa agenda, é a mensagem do dia 7 de julho. Ela foi tirada também do livro Caminho, Verdade e Vida, do capítulo 109, onde Emmanuel, frisando as palavras de Lucas, no seu capítulo 11, versículo 10, nos diz que qualquer um que pede, recebe. Então, embasados nessa certeza, convidamos a Adriana para poder proferir o exórdio de início. Ok. Boa noite a todos. Capítulo 151, Mocidade. Traz o seguinte epígrafe. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Quase sempre, os que se dirigem à mocidade lhe atribuem tamanhos poderes que os jovens terminam em franca desorientação, enganados e distraídos. Costuma-se esperar deles a salvaguarda de tudo. Concordamos com as suas vastas possibilidades, mas não podemos esquecer que essa fase da existência terrestre é a que apresenta maior número de necessidades no capítulo da direção. O moço poderá e fará muito se o espírito envelhecido, na experiência, não o desamparar no trabalho. Nada de novo conseguirá erigir, caso não se valha dos esforços que lhe precederam as atividades. Em tudo, dependerá de seus antecessores. A juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para a viagem importante. A infância foi a preparação, a velhice será a chegada ao porto. Todas as fases requisitam as lições dos marinheiros experientes, aprendendo-se a organizar e a terminar a viagem com o êxito desejado. É indispensável amparar convenientemente a mentalidade juvenil e que ninguém lhe ofereça perspectivas de domínio ilusório. Nem sempre os desejos dos mais moços constituem o índice da segurança no futuro. A mocidade poderá fazer muito, mas que siga em tudo a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Adriana, pela leitura do exórdio. Então, convidamos a Liana para poder proferir a prece de início. Que a paz de Jesus esteja entre nós, amado Mestre. Sentimos a tua presença e a presença dos irmãos espirituais por ti designados para nos acompanhar nesse maravilhoso estudo em que aprendemos sobre o caminho que devemos trilhar para atingirmos a nossa evolução espiritual. Que estejamos nós todos neste momento em nossos lares, recebendo as boas energias dos nossos irmãos. E que nossos corações se abram para recebermos com muita intensidade tudo aquilo que vai ser discutido, que vai ser ensinado, e que possamos aprender de uma forma efetiva para que possamos transformar as nossas vidas
usar todos os ensinamentos na construção desse conhecimento, de forma que venha a tudo se transformar em atitudes e nossos caminhos se abram em direção a Ti. Que as palavras aqui agora proferidas tenham esse intuito. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Eliana, pela prece de início. Então, convidamos a todos a poder dar início, continuar o nosso estudo do livro Caminho, Verdade, do livro Missionários da Luz, após o exórdio do livro Caminho, Verdade e Vida. Então, nós paramos aqui. Vou pegar aqui a anotação. Falamos sobre analisei o fígado. Tá. Então, no meu aqui está na página 120. Está na metade da página 120. O item seria item 10.8. O parágrafo é: ele, Verônica e mais 3 assistentes direto de Alencar, todo mundo encontrou? Eu vou ler esse parágrafo, tá? E quando chegar aqui na parte do início, aqui a gente para. Então, vamos lá. O parágrafo é André Luiz falando sobre o que ele estava observando, sobre o trabalho sendo exercício sobre a média, o tratamento de preparação da média, para que ela possa estar preparada para o início do processo de materialização. Então, diz, ele, Verônica e mais 3 assistentes diretos de Alencar, ou seja, ele, o Alexandre, né, Verônica e mais 3 assistentes diretos de Alencar, colocaram as mãos em forma de coroa sobre a fronte da jovem e vi que as suas energias reunidas formavam um vigoroso fluxo magnético que foi projetado sobre o estômago e o fígado da médium. Órgãos esses que acusaram imediatamente um novo ritmo de vibrações. Concentraram-se as forças emitidas gradualmente sobre o plexo solar, espalhando-se por todo o sistema nervoso e vegetativo. Com espanto, observei que se acelerava o processo químico da digestão. As glândulas do estômago começaram a segregar pepsina, ácido clorídrico, em maior quantidade, transformando rapidamente o bolo alimentar. Admirado, reconheci a elevada produção de enzimas digestivas e vi que o pâncreas trabalhava ativamente, lançando grandes proporções de tripsina na parte inicial dos intestinos, que figuravam grande hospedaria de bacilos acidificantes. Aí nós paramos aqui, não é? Nós comentamos o que eram os bacilos acidificantes, né? Que eram bacilos que estão presentes na primeira porção do intestino, que é benéfico para a saúde humana. Então, hoje nós vamos continuar. Então, veja que Alexandre, ele está querendo nos mostrar a beleza do corpo humano, né? A maravilha, a bênção que é o nosso corpo humano, como que ele é projetado nos mínimos detalhes, né? Como que nós temos que cuidar desse corpo que é um presente para nós, que é o resultado de milhares e milhares de anos de evolução para que nós pudéssemos chegar aqui hoje. Então, continua dizendo, valendo-me da oportunidade, analisei o fígado, que parecia sofrer especial influenciação. Então, ele vai falar sobre fígado. Então, ele falou para nós, no nosso encontro anterior, do estômago,
falou um pouco do intestino, e agora vai começar a falar sobre o fígado, né? Por quê? Mais uma vez, ele está querendo nos mostrar da beleza do nosso organismo, como que nós devemos cuidar desse organismo, para que um organismo bem cuidado, ele seja mais propício ao trabalho mediúnico. O que é o trabalho mediúnico? É o nosso trabalho de conexão com a espiritualidade de luz. Então, quando ele diz que analisei o fígado, que parecia sofrer uma especial influenciação com funções definidas na produção da bile, né? Nos diz aí o texto aí, analisei o fígado que parecia sofrer especial influenciação, notando-lhe condição de órgão intermediário, não somente com funções definidas na produção da bile, né? Então está querendo mostrar para a gente do fígado, ele tem várias funções, não somente a produção da bile, como outras funções. Então, o que é a bile, né? Então, como André Luiz relatou isso, é que ele quer que a gente relembre, que ele quer que a gente se aprofunde um pouco mais nesse corpo humano nosso, que é maravilhoso, nessa parte do fígado. Então, primeiro, por que ele está falando do fígado? Porque o fígado é o principal órgão biotransformador do nosso organismo. Então, vamos entender o que é isso. O fígado é um órgão biotransformador. O fígado é uma central que ele é responsável por eliminar a toxicidade de todas as substâncias que nós ingerimos para poder excretá-las. Isso que é biotransformação, transformação da vida, né? Então, nós comemos, nós ingerimos várias substâncias, milhares de substâncias diferentes. Todas essas substâncias passam pelo fígado, elas têm que ser biotransformadas, ou seja, elas têm que ser modificadas estruturalmente para, depois de usadas, serem eliminadas pelo nosso corpo, através das fezes e da urina. Então, a importância do fígado é essa. Ele é que transforma as substâncias que nós ingerimos em substâncias que sejam pertinentes para nós e que sejam possíveis de ser eliminadas, senão nós entraríamos em processo de intoxicação se a gente não pudesse eliminar essas substâncias, né? Então, essa é a principal função do fígado, biotransformador. Além disso, o fígado ele atua também como auxiliar no processo digestório do organismo. Como? Produzindo várias substâncias que vão desaguar no intestino, para ali no intestino poder auxiliar no processo de digestão. Então, como que o fígado vai produzir substâncias para que elas possam ser lançadas no intestino? Então, o fígado produz várias substâncias através de uma série de canalículos, ou seja, canais pequenos. Ele joga num ducto, que é um canal maior, chamado de ducto hepático. Esse ducto hepático joga num ducto chamado de ducto biliar e converte isso tudo para bile. Então, a bile, a vesícula biliar, é uma vesícula que nós temos junto ao fígado, que como se fosse uma bolinha de soprar, igualzinho uma bolinha de soprar vazia, que o fígado vai produzindo o líquido biliar, vai enchendo essa bolinha, e essa bolinha tem um canalzinho chamado canal colédoco de coletar, e esse canal colédoco, de vez em quando, a vesícula está cheia, vai jogando, quando começa a digestão, o líquidozinho no intestino. Esse líquido da bile, ela é muito importante para digerir a gordura, né? Porque a gordura, ela atrapalha a digestão dos alimentos. Então, a bile é como se fosse um sabão do nosso corpo, um sabão natural.
o líquido biliar contém vários sais biliares que funcionam como sabão, que é para emulsificar as gorduras da nossa alimentação, do intestino, para que ele possa ser absorvido. Então, por isso que ele fala que analisou o fígado em conjunto, tanto a função de detoxificador, ou seja, a função de diminuir as toxinas ingeridas por nós através da alimentação, mas como também na produção da bile. Esses sais biliares, é interessante que é o sabão nosso endógeno do nosso organismo, né? Que acumula ali na vesícula biliar para poder se desaguar no intestino. E ele é produzido a partir do colesterol. Né? O colesterol é uma gordura nossa que em excesso faz mal, mas que é importante para vários processos endógenos nossos, né? Então, os ácidos biliares, eles são provenientes através do colesterol. O colesterol no fígado, ele é biotransformado pelo fígado em vários ácidos, né? E esses ácidos compõem a bile, né? Pergunto se alguém tem algum comentário para falar aqui sobre o fígado, a bile, a digestão das gorduras. Quando a gente come uma alimentação gordurosa, aquela feijoada brava, a gente sente, né? No outro dia, o Marcos. feijoado. Oi. Pronto, é uma curiosidade que não tem muito a ver com o texto, mas você me alertou. Então, não é aconselhável o ser humano consumir fígado. Não é sim, porque, na verdade, o bife de fígado, né? Ele tem uma quantidade muito forte de proteínas, de ferro, né? A gente vai ver mais na frente, né? Vou comentar para vocês mais na frente que o fígado, ele é uma fonte de reserva de ferro do nosso organismo. É a principal fonte de reserva de ferro do nosso organismo. Então, por isso que o bife de fígado, né, é bom para paciente que está anêmico, né, com carência de ferro, porque ele tem uma fonte de ferro. Então, não seria recomendado você comer fígado de animais que estão doentes, né? Aí não seria, mas animais saudáveis, né? Não, é recomendável, sim. Ok? Consegui ser inteligível, Guto? Sim. Ok. Tá bom. Alguém tem mais algum comentário? Então, é isso mesmo, né? André Luiz, ele quis, lançando isso, que nós fizéssemos mesmo esse debate aqui sobre o corpo humano, né? Tirando essas dúvidas, para a gente se maravilhar na importância do corpo humano, na estrutura do corpo humano e como é importante ele, isto, para a nossa mediunidade. E muitas vezes, né? Nós nos darmos conta de como que nós torturamos o nosso organismo, né? Nós vamos ver que torturamos o nosso organismo com uma má alimentação, com bebida em excesso, com falta de água, né? Porque a água é importantíssima para poder eliminar essas toxinas que o fígado trabalha e produz para que a gente possa eliminar, né? Então, vamos continuar. Então, com funções definidas na produção da bile, mas também exercendo importante papel, e aí vai aqui, ó, mais uma parte interessante aqui, ó, exercendo importante papel nos fenômenos nutritivos relacionados com a vida dos glóbulos do sangue, né? Então, ele está falando aqui, ó, importância do fígado, né? Então, nós falamos aqui duas já, que é o principal órgão biotransformador do nosso organismo, ou seja, ele que elimina a toxicidade de todas as substâncias que nós ingerimos, né?
Então, se ele elimina a toxicidade, é que ele pega substâncias e transforma, deixando-as menos tóxicas. Ele produz a bile, que acumula na vesícula biliar para ajudar na sua digestão. E agora, André Luiz está querendo nos mostrar a importância do fígado exercendo um importante papel na nutrição da vida dos nossos glóbulos do sangue. Então, o que é isso? O nosso sangue, ele é formado pela parte líquida e pela parte celular. A parte líquida do sangue, chamada plasma, é que contém as proteínas, os íons, os aminoácidos, ou seja, todos os elementos necessários à nutrição da nossa célula, está na parte líquida. E a parte celular contém células que vão vagando no meio do sangue pelo nosso organismo, e essas células são 3 tipos principais. A gente pode definir a parte celular do sangue em 2 subtipos grandes: os glóbulos sanguíneos e as plaquetas. As plaquetas, a gente não fala que é célula, ela é fragmento de célula, é pedaço de célula que é responsável pela coagulação do nosso sangue. E os glóbulos sanguíneos, que André Luiz está querendo nos dizer, são as células propriamente ditas do nosso sangue, que são 2 tipos: os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos. Os glóbulos brancos são as células responsáveis pela defesa do nosso organismo. Os glóbulos vermelhos, conhecidos como as hemácias, eritrócitos, são a parte celular do sangue responsável pelo transporte do oxigênio para as nossas células e do transporte reverso do CO2, que é a excreta celular, que as hemácias vão nas células, capturam o CO2 e levam para o pulmão no transporte reverso para que a gente pode expelir. Então, o fígado, ele tem papel importante na nutrição desses glóbulos, seja na formação das hemácias, como na formação dos glóbulos brancos, que são os nossos leucócitos, que são as nossas células de defesa do organismo. Como que o fígado tem papel importante? Então, vamos centrar aqui nas hemácias, que são os nossos glóbulos vermelhos, que são responsáveis por transportar o oxigênio. Nós inspiramos, o oxigênio chega no nosso pulmão, e do pulmão ele tem que passar para o sangue. E quem captura esse oxigênio nos alvéolos pulmonares, nos capilares dos alvéolos, são as hemácias, que passam dos capilares fininhos lá dos alvéolos, captura o oxigênio e faz o transporte no sangue. Só que essa hemácia, como que ela faz o transporte do oxigênio? Dentro da hemácia tem uma molécula que a gente chama de hemoglobina. A hemoglobina é que dá cor vermelha à hemácia, por isso que a hemácia é chamada de glóbulos vermelhos, porque tem a hemoglobina, que é o pigmento que dá cor vermelha às hemácias. E a hemoglobina é que ela é um pigmento que contém o ferro no seu centro, e é o ferro que faz a captura desse oxigênio. Então, uma hemácia sem ferro, uma hemoglobina sem ferro, ela não tem função. Por isso que a anemia, né, a anemia ferropriva, que é a anemia carencial de ferro, ela deixa as nossas hemácias carentes do ferro, e as nossas hemácias não conseguem transportar oxigênio com eficiência. Por isso que o paciente anêmico fica cansado, fadiga. Por quê? Porque não consegue transportar oxigênio. O oxigênio é importante para a produção de trabalho do corpo. Então, por que a gente está falando isso? Porque André Luiz quer que nós entendamos como que o fígado é importante para a nutrição desses glóbulos. Os glóbulos vermelhos, eles têm uma vida média no nosso corpo. O
tempo médio dos glóbulos vermelhos no nosso corpo é 120 dias. No final desse tempo, os glóbulos vermelhos, eles passam pelo baço, eles, quando dá 120 dias, ficam velhinhos, eles são eliminados pelo nosso baço porque eles estão velhos, né? Já cumpriu o tempo de vida igual a nós, igualzinho, igual nós. Quando nós cumprimos nosso tempo de vida, nós somos retirados. O baço faz isso com as hemácias. Hemácias com mais de 120 dias ficam velhinhas e são retiradas pelo baço. Só que as hemácias têm várias substâncias dentro dela importantes para o nosso organismo, que não pode ser jogado fora. Por exemplo, o ferro, né, que está dentro da molécula da hemoglobina. Então, esse ferro é capturado e é jogado de novo para o fígado e é armazenado no fígado. Então, veja que o fígado tem essa função de captura de substâncias importantes para a nutrição dessas hemácias. Então, o fígado não joga fora esse ferro, ele captura o ferro, armazena o ferro numa molécula que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, e coloca o ferro para o sangue de novo, para levar lá na medula óssea para as nossas hemácias serem sintetizadas. Então, veja como que o fígado é importante, né? Ele é importante no processo de eliminar as substâncias tóxicas, é importante na produção da nossa bile, para a digestão, é importante na retenção do ferro para poder sintetizar as nossas hemácias. O nosso fígado também, ele armazena o ácido fólico. O ácido fólico é chamado como vitamina B9, né? Então, o ácido fólico, ele é importantíssimo no crescimento das nossas células, de todos os tipos de célula, inclusive na formação das nossas células cerebrais, durante o desenvolvimento do feto. Por isso que a grávida tem que fazer suplementação de ácido fólico. Então, quando toma o ácido fólico, ele vai para a circulação e ele vai ser armazenado lá no fígado, para poder ser redistribuído para o organismo. E esse ácido fólico é importante no crescimento dos nossos glóbulos, tanto os glóbulos vermelhos quanto os nossos glóbulos brancos. Então, veja a importância de armazenamento no fígado, né? Do ferro, do ácido fólico. A vitamina B12 também, ela é importante para o crescimento das nossas células, né? Então, ela é armazenada no fígado. A carência de vitamina B12 dá um tipo de anemia chamada anemia perniciosa. Então, por isso que o fígado, ele vai retendo toda a vitamina B12, todo o ferro, todo o ácido fólico, armazenando. Então, veja, Guto, como que é uma fonte de vitamina, né? O fígado. Então, por isso que se justifica, né? O bife de fígado, né? E outros tipos de substâncias. Então, por isso que André Luiz está nos chamando a atenção, mas também o fígado exerce importante função no papel nutritivo, porque ele retém todas essas vitaminas, essas substâncias, e disponibiliza para a síntese, para o crescimento das nossas células vermelhas e dos nossos glóbulos brancos. Ok? Pergunta aqui se tem algum comentário, alguma dúvida. Marco, eu não sei qual o momento, mas a espiritualidade, pedi para eu abrir o livro Pão Nosso, eu abri na nutrição espiritual, no capítulo 134. Acho que você vai falar um pouquinho mais na frente. Quer dizer, eu acho, não sei. Aí eu disse que não tem nada a ver, aí fechei, né, o livro, disse que não tem nada a ver com o que está sendo dado. Aí daqui a pouco você foi, assim que eu fechei o livro, você falou fenômenos nutritivos. Aí disse, volte lá e abra, e cadê eu achar de novo? Que eu não achava mais onde é que estava. Aí eu me concentrei, aí abri novamente na nutrição espiritual. Então eu penso que vai ter algum momento, não, acho que vai ter algum momento. Quando... Não, pode falar, pode falar. Agora? Isso, que a gente vai fazendo no livro. Então tá bom. Ele fala assim, nutrição espiritual do livro Pão Nosso, capítulo 134. Bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Paulo está em Hebreus, né? Capítulo 13, versículo 9. Vou ler só até a parte onde foi pedido para parar.
há vícios de nutrição da alma, tanto quanto existe na alimentação do corpo. A gente acabou de ver isso, né? Muitas pessoas trocam a água pura pelas bebidas excitantes, qual ocorre a muita gente que prefere lidar com a ilusão perniciosa em se tratando dos problemas espirituais. E nós falamos da energia perniciosa, né? A energia perniciosa, né? Aí está falando da ilusão perniciosa, né? Ilusão perniciosa. Isso. O alimento do coração, para ser efetivo na vida eterna, há de basear-se nas realidades simples do caminho evolutivo. É imprescindível que estejamos fortificados com os valores iluminativos, sem atender aos deslumbramentos da fantasia que procede do exterior. E justamente na estrada religiosa é que semelhante esforço exige mais amplo aprimoramento. Né? Então, o que eu entendi, agora que eu entendi, né? Porque na hora eu não tinha entendido. É que a gente deve cuidar da nutrição do nosso corpo, mas não, tanto quanto da nossa nutrição espiritual, né? E essa nutrição espiritual, ela deve vir de dentro, porque dentro da gente que a gente tem a centelha divina, e não pelas ilusões na seara religiosa, os deslumbramentos, né? Essas coisas que a gente deixa cair, como é que fala? O orgulho, né? A presunção, eu acho que era isso. Eu levei maior bronca. Excelente. Porque eu tinha fechado o livro. Não, excelente, né? Então, veja que é um complemento, né? Que a espiritualidade passa para a gente, mostrando assim, olha, preste atenção como que é complexo e belo o processo nutritivo corporal. Os mínimos detalhes, né? Por exemplo, a gente está analisando só o fígado, né? Como que o fígado trabalha, as várias substâncias que ele vai armazenando para o nosso processo nutritivo. E a nutrição espiritual? Se a nutrição corporal é assim, imagina a nutrição espiritual, né? Quanto de minúcias nós não temos que dar no espírito, para o espírito poder se nutrir. E o que seriam essas vitaminas, essas substâncias que nós nutrimos o espírito, né? Seria todos os nossos afazeres no bem, todos os nossos pensamentos edificantes, né? A nossa boa vontade. Boa vontade, né? Os nossos comprometimentos em ações salutares, né? Por exemplo, né? Escutar uma boa música, olhar uma bela cena, aproveitar a natureza com seus ricos valores, né? Cada valorzinho da natureza. Então, isso são elementos que nutrem o espírito, assim como o espírito auxilia na nutrição do corpo também, né? E é interessante como a espiritualidade faz um jogo de palavra com a gente aqui agora, né? Nós falamos em anemia perniciosa. Anemia perniciosa é a carência de vitamina B12, né? É a falta de um nutriente para o nosso organismo. E a espiritualidade vem e compara nós com a ilusão perniciosa, né? Então, a ilusão perniciosa é isso, é a falta de atenção nos valores do espírito, ficarmos iludidos nos valores materiais. E aí, desnutrindo o espírito. É a carência, é a anemia perniciosa do espírito, né? Essa ilusão perniciosa que nós voltamos para a vida material e esquecemos de nutrir o espírito. É muito interessante, né? O que a espiritualidade faz com a gente, né? Então, viu, Adriana, que o momento era agora, era esse mesmo, né? E até o casar de palavras é interessante. Muito bem. Alguém tem mais algum comentário a ser posto? Se tiver, fale, viu? Porque quando vocês começarem a levar para o chão da espiritualidade, para o chão da orelha... Pois é, fale agora para não levar para o chão na hora de dormir. Na hora de dormir, vocês podem levar para o chão da orelha aí. Certo. Então, vamos lá. Lembrando que é a participação de todos no nosso estudo, hein? Vamos lá. Se ninguém tiver nenhum comentário, então nós vamos continuar. Então, nós falamos aí da importância do fígado na nutrição dos nossos glóbulos, né?
As células hepáticas esforçaram-se, apressadas, armazenando recursos da nutrição ao longo das veias interlobulares que se assemelhavam a pequeninos canais de luz, né? Então, o fígado, ele tem milhares de células, né? E cada partezinha do fígado vai captando as produções de cada célula, jogando em canalículos, né? E esses canalículos convergem para as veias do fígado, chamadas de veias interlobulares. Então, ele chama de canais de luz, por quê? Porque essas veias, elas recebem todos esses nutrientes produzidos e armazenados pelo fígado. Por isso que a espiritualidade vê como canais de luz. Então, veja o cuidado que nós temos que ter com o fígado, né? E aí ele dizendo para a gente que as células hepáticas esforçavam-se, apressadas, armazenando recursos de nutrição, né? Dentro do fígado. Então, isso que eu comentei, a gente já estava comentando, né? Vão armazenando vários recursos, por exemplo, de nutrição, recursos de nutrição. Quando nós nos alimentamos, o principal componente para dar energia ao nosso corpo é a glicose contida nos alimentos. Então, nós alimentamos, digerimos os alimentos em substâncias menores, e essas substâncias são mais digeridas ainda até liberar moléculas de glicose. E essa glicose vai para a circulação e ela chega no fígado e é unida uma glicose na outra, formando cadeias longas de glicose unidas umas na outra, que são chamadas de glicogênio, né? Então, o glicogênio hepático é o acúmulo de glicose no fígado para quando nós precisarmos de uma energia de uma hora para outra, né? Então, o glicogênio é uma dessas formas, né? Das células hepáticas trabalhando diuturnamente e armazenando recursos energéticos para nós na forma de glicogênio. Outra forma de armazenamento que nós comentamos é o armazenamento do ferro, né? Como eu falei para vocês, o ferro está presente na molécula de hemoglobina que está dentro das hemácias. As hemácias, quando ficam velhas, 120 dias, ela é degradada sobretudo no baço e também no fígado. Essa hemoglobina que está dentro da hemácia libera o ferro e o ferro não pode ser jogado fora, porque ele é importante. Então, o fígado retém o ferro em duas moléculazinhas, chamado de ferritina. A principal é a ferritina, né? Então, ferritina é uma moléculazinha que fica dentro do fígado armazenando ferro. Além disso, de armazenar glicose, armazenar o ferro, o fígado armazena várias vitaminas. Por exemplo, a vitamina A, que é importantíssima para a visão, para o nosso sistema imunológico, é armazenado no fígado. A vitamina D, que é importantíssima para a regulação dos nossos ossos, né? Ela é armazenada no fígado também. Vitamina B12, vitamina K, que é importância para a coagulação, conforme nós falamos, o próprio ácido fólico, que é a conhecida vitamina B9. Os aminoácidos, né? Importantes para a formação das nossas proteínas, também, né? Armazenados no fígado. Alguns aminoácidos essenciais importantes. Então, vejam a importância do fígado, das células hepáticas, conhecidas como os hepatócitos, em armazenar esses recursos da nutrição importantes para o nosso organismo. Ok? Se ninguém tiver nenhum comentário, vamos continuar. Em poucos minutos, o estômago permanecia inteiramente livre. Então, veja que eles estavam começando a trabalhar sobre a médium, a espiritualidade fazendo trabalho sobre a médium, e em poucos momentos de energização, de magnetização,
todo esse processo digestivo foi acelerado para que o organismo da média começasse a ficar estabilizado, né, da sua parte orgânica. Agora, exclamou Verônica Serviçal. Lembramos que Verônica é uma entidade, né, que está preparando essa média. Então, exclama Verônica, preparemos o sistema nervoso para as saídas de força. Então, veja que as entidades prepararam todo o sistema digestivo da médium, né? Acelerar o processo digestivo, acelerar o fígado, né? Depois de todo o processo acelerado, agora elas vão trabalhar sobre o sistema nervoso. Por que sobre o sistema nervoso? Porque o cérebro é aquela antena que capta as informações do espírito. Ele capta as informações do espírito e verte as informações do espírito para o corpo, para que o corpo possa produzir ações. Então, o cérebro é uma estrutura altamente especializada, visto os vários tipos de ações que nós devemos exercer. O nosso cérebro capta e tem que converger cada informação em ações diferentes. Então, o nosso cérebro tem que ser muito especializado, por isso que ele tem vários pontos operantes no cérebro. E é a preparação desses vários pontos operantes do cérebro que a espiritualidade está querendo agir. Então, veja bem, quando o cérebro captura a informação, por exemplo, a informação espiritual, do perispírito, ele tem que gerar um impulso nervoso. Mas, quando ele gera esse impulso nervoso ele tem que viajar pelo nosso organismo inteiro, através de células especializadas que nós chamamos de neurônios. Então, os neurônios são células que têm um corpo principal e tem as suas ramificações. Então, o neurônio é como se fosse a minha mão com o meu braço. A palma da minha mão seria o corpo do meu neurônio. Os meus dedos são chamados dendritos. Os dendritos é que vão fazer a recepção do impulso nervoso. Então, veja que o meu perispírito manda informação para o cérebro processa e tem que converter essa informação em sinais químicos para poder ser transmitido. Esses sinais químicos são convertidos em sinais elétricos. Esses sinais elétricos é capturado pelas extremidades desse neurônio, chamados dendritos, que são os meus dedos da minha mão. Esses dendritos capturam essa informação nervosa, é lida dentro da célula, no corpo do neurônio. Depois de lido, é transportado pelo axônio, que é a projeção do corpo desse neurônio, projeção maior, meu braço. Nesse axônio é ligado com outro neurônio, a informação é transmitida para esse outro neurônio, que passa de um neurônio passa dentro de milhares de neurônios, até chegar, por exemplo, na ponta do meu dedão do pé, e eu poder flexionar a ponta do meu dedão do pé após o meu cérebro interpretar a mensagem. Flexione a ponta do seu dedão e você consegue flexionar. Por quê? Porque percorreu esse caminho todinho. E mais, a informação elétrica que chega lá tem que
excitar o músculo, transmitir a informação de quanta força eu devo colocar ali na contração, e aí eu sei se eu tenho que contrair rápido, devagar, com muita força, com pouca força. Veja que belo que é a complexidade dessa transmissão nervosa. E você sabe quanto tempo leva para fazer todo esse processo de captação da mensagem, transformação, envio pelos milhares de neurônios até chegar no dedo do pé? Em torno de 0,1 a 0,2 segundos. Né? Então, veja a beleza do nosso organismo. A complexidade e a beleza. Por isso que André Luiz está querendo nos dizer, para nós observarmos isso. E aí, as entidades espirituais estavam ali, depois de trabalhado no sistema digestivo do médium, trabalhando sobre esse sistema nervoso. Porque é esse sistema nervoso que vai receber todas as informações, e essas informações vão ter que ser transmitidas para todo o organismo do médium. Ok? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Marcos? Oi, Guto. O meu comentário pode até ser um pouco ingênuo, mas eu não consigo ir mais à frente. Talvez me falte alguma coisa para ter um entendimento maior. A gente está verificando que a espiritualidade se reúne para preparar os médios em condições físicas para exercer o trabalho deles, cuidando em detalhe da anatomia deles, do estado que eles se encontram, para melhor eles empenharem o trabalho deles. Aí eu fico pensando, agora é a parte ingênua que eu vou te dizer, né? Chico Xavier era uma pessoa tão doente, tão debilitada, sofria de tudo, e conseguia a evolução que ele conseguia, não é? Então, será? Por que será isso? Pelo grau de espiritualidade que ele tinha, será que já não importava mais a debilidade física que ele tinha, pelo grau de espiritualidade que ele tinha? Por que essas pessoas que estão ali se preparando para fazer a mediunidade, para fazer precisam de tantos detalhezinhos, tão pouco no seu organismo, e o Chico, que era um cara totalmente doente, eu acho que não tinha nada que funcionava bem ali, a não ser a espiritualidade dele, conseguia evoluir tanto. Tem resposta para isso? É energia vital, né? A energia vital é aquela energia transmitida ali pela espiritualidade e tal, né? Então, a gente está vendo aqui que quando nós estamos... quando a gente está falando, né, das entidades preparando os médiuns e tal, nós devemos entender que os médiuns somos nós. Somos todos nós, né? Então, quando nós entramos em processo de oração, que é a elevação da nossa conexão com a espiritualidade, esse é o serviço de mediunidade, né? Então, nós estamos recebendo feedback e trabalho sobre nós. Quando nós estamos aqui reunidos no processo de estudo também, né? Nós estamos exercendo a mediunidade. Por quê? Porque nós estamos elevando o nosso padrão vibracional e a espiritualidade está vindo trabalhar sobre nós. Então, nós recebemos efluxos, né? Se nós recebemos esses efluxos energéticos, imagina Chico, né? Imagina Chico. Mas aí você falou de duas coisas, né? Você falou, primeiro, da parte de debilidade do Chico, né? Da doença de base que ele tinha, e isso é também importante, né, no planejamento espiritual e reencarnatório, para demonstrar o seguinte, que apesar da debilidade
da fragilidade física, ele se entregou ao trabalho até os últimos dias. Né? E isso é um exemplo, né? Apesar da debilidade que ele tinha. Então, mostrando também do amparo que ele tinha da espiritualidade, mas não do amparo grátis. Não. Pelo trabalho árduo dele, e aí ele se aproximando da espiritualidade de luz, permitindo que a espiritualidade de luz se aproximasse dele. Ok? Quer dizer, então isso mostra que se com tudo aquilo ele consegue, qualquer um de nós pode conseguir também. Exatamente, essa é a finalidade da debilidade do Chico, não tenho dúvida disso, né? Essa é a finalidade da debilidade, servir como Quer dizer, exemplo. nós já acabamos ficando tão pequenininhos em relação à capacidade do Chico superar essas coisas pelo bem, pelo amor, tá? Que isso tem que servir como um momento de reflexão na hora das lamentações, na hora das preocupações com a nossa saúde, que tem que sempre existir, mas não pode nos desesperar. E aí, muito pelo contrário também, né? O que nós devemos também é verificar quanto tempo nós perdemos maltratando o nosso organismo, né? Quanto tempo nós perdemos maltratando o nosso organismo e ao invés de estar fortificando, né? Com ações benéficas, sejam espirituais, sejam físicas mesmo, né? Ok, então mostrando aí da importância, né, da estabilidade do nosso organismo e o trabalho da espiritualidade sobre essa média. Então vamos continuar. Reparei na diferenciação dos fluxos magnéticos diante da nova operação posta em prática. Separaram-se os assistentes de algum modo, e enquanto Alexandre projetava energia que lhe era peculiar sobre a região do cérebro, então, mais uma vez, né? Então, eles trabalhando, Alexandre, com sua grande envergadura espiritual, projetando aquela energia benéfica sobre o cérebro. Por que sobre o cérebro, né? Porque nós já vimos que o cérebro é onde capta a informação vinda da espiritualidade. André Luiz tem o seu livro chamado Mecanismo da Mediunidade. O capítulo 9 desse livro é exatamente sobre cérebro e energia. Então, essa frase, Alexandre projetava a energia que lhe era peculiar sobre a região do cérebro. Aí André Luiz dedica um capítulo no livro Mecanismo da Mediunidade para falar sobre cérebro e energia. No item 4 desse capítulo, ele fala para a gente o seguinte, que encontramos no cérebro um gerador autoexcitado. Isso é interessante, né? O que é isso? Gerador é uma fonte para gerar energia. Então, André Luiz fala que nós encontramos no cérebro um gerador autoexcitado. Por quê? Porque nós temos condições de autoexcitar o nosso cérebro. Será que é isso mesmo? É. Por exemplo, se eu pensar em limão, todo mundo já usa esse pensamento agora. Imagine que está pegando um limão na sua mão, limão, apertando e sentindo assim ele macinho, né? Então aperta esse limão aí, verdinho e macinho. Se, nossa, tá macinho mesmo, significa o quê? Que ele tem muito caldo dentro dele. Um limão cheio de caldo macio. Então a gente está apertando. Agora vamos pegar uma faca. Pega a faca aí na sua outra mão, coloca esse limão macinho, cheio de caldo em cima da mesa. Começa agora a cortar a faca, com a faca, o limão, e sente esse caldo todo escorrendo. Né? Aí que você corta, pega metade desse limão cheio de caldo e vai chegando na boca e vai espremendo esse limão um pouquinho na boca para você ver esse caldo. Imagina aí a quantidade de que começaram a salivar, né? O pensamento. O cérebro é autoexcitável. Se nós
coordenamos o nosso cérebro com a imaginação de um limão suculento fazer as nossas glândulas salivares começar a salivar, imagina se nós utilizarmos essa informação colocando no cérebro pensamentos benéficos para nós mesmos e para o nosso corpo. Como que ele não vai ser benéfico para as nossas células? Né? Isso é físico, fisiológico. Então, isso que André Luiz está nos falando. Encontramos no cérebro um gerador autoexcitado, acrescido em sua contextura íntima de avançados implementos para geração, excitação, transformação, indução, condução, exteriorização, assimilação e desassimilação da energia mental. É isso tudo que nós fizemos, né? O que aconteceu? A energia mental, né? O pensamento, ele gerou geração. Então, gerou uma excitação, ou seja, geramos um pensamento, limão. Esse limão excitou o nosso cérebro, ocorreu transformação. O que acontece? Esse cérebro excitado transforma essa excitação da energia mental em energia química, neurotransmissores. Esses neurotransmissores passam de um neurotransmissor para outro, indução. Essa indução conduz a informação, vai conduzindo de um neurônio para outro neurônio, chamado de condução. Ocorre a exteriorização, o que é? Quando essa informação chega nas glândulas salivares, esses neurotransmissores, eles entornam e estimulam as glândulas salivares, elas capturam a informação e dão uma resposta, que é a salivação. Então, é isso que André Luiz está falando com a gente. Qual se um gerador comum desempenhasse não apenas a função de criar uma força eletromotriz e, consequentemente, potenciais magnéticos para fornecê-los em certa direção, mas também todo o acervo de recursos dos modernos emissores e receptores de radiotelefonia e televisão, acrescido de valores ainda ignorados na Terra. Ou seja, isso tudo acontece dentro do nosso corpo. E aí continua André Luiz. E aí, nesse microcosmo prodigioso que é a matéria mental, ao impulso do espírito, então veja, o nosso espírito, ele coordena toda essa matéria mental, é manipulada e expressa em movimento constante, produzindo correntes que se exteriorizam no espaço e no tempo. Então, mostrando para a gente como que o nosso cérebro recebe a informação do espírito e gera todo um processo no nosso corpo. Então, é isso que Alexandre está fazendo com a médium. Ele está projetando a energia sobre o cérebro e vai desencadear uma série de fenômenos no corpo dessa médium, conforme nós vamos ver a partir de agora. Pergunto se alguém tem alguma dúvida, algum comentário. Não? Então, vamos lá. Depois vai ter prova no final, tá? Então, vamos continuar. Verônica e os companheiros lançavam os recursos que lhe eram próprios sobre todo o sistema nervoso central, encarregando-se cada um de determinada zona dos nervos cervicais, dorsais, lombares e sacrais. Então, nós comentamos no nosso encontro anterior que o sistema nervoso ele é dividido em duas grandes partes. O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é o nosso cérebro, o cerebelo e a medula espinhal. O cérebro e a medula. Isso é o sistema nervoso central. O sistema nervoso periférico são os vários feixes nervosos que saem da nossa medula espinhal e percorrem as partes laterais do nosso corpo. São chamados nervos, que ele vai falar dos nervos cervicais, dorsais, lombares e sacrais. Então,
o nosso sistema nervoso central distribui as informações para o nosso corpo através desses nervos. Então, nervos cervicais são os nervos da região do pescoço nosso. A medula, ela é protegida pelos nossos ossos, que protegem a medula, né? Esses ossinhos da medula são divididos em várias partes. As partes cervicais, dorsais, lombares e sacrais. A parte cervical é dividida em 8 partes. Por isso que é chamado de C1 a C8, né? C1 e C8. São as vértebras, né? De C1 a C8 de cervicais. Então, essas partes, tanto de C1 até C8, porque são 8 vértebras que formam essa região cervical do pescoço, ela distribui a informação nervosa para os músculos do pescoço, dos nossos ombros, dos nossos braços, mão e parte da caixa torácica. E ela é importante também pelo controle da nossa respiração através do movimento do diafragma. Tudo isso, esses nervos da parte cervical. Os nervos dorsais são os nervos torácicos, que são 12 vértebras, T1 até 12. Esses nervos dorsais ou torácicos, por isso é chamado T1 a T12, está no nosso tórax, embaixo da porção cervical, controla os nossos músculos do peito, das costas, né, do abdômen, né, incluindo também as funções glandulares do nosso estômago, do nosso intestino. Os nervos lombares, parte das L1 até L5, a parte lombar, são 5 vértebras por ali que passam os nervos lombares, que vai controlar o nosso abdômen, quadris, pernas e pés. E sacrais é do sacro, aquela parte final da coluna, que vai controlar os músculos da região pélvica e até dos pés. Então veja como que é dividido. A informação ela é repassada em partes, né? Do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico. Então, nesse momento, as entidades mediúnicas, elas estão trabalhando em cada parte, na parte cervical, na parte dorsal, lombar, sacral, conduzindo toda essa informação para os órgãos que elas inervam, para os órgãos específicos. Então, cada parte, cada órgão recebe a informação vinda por esses nervos. Ok? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Então vamos continuar. Marco, tem Oi. comentário. Não, Por só favor. para relacionar também, exemplificar com o Exórdio, que falou sobre mocidade, né? No caso, essa jovem é uma jovem média que também está sendo amparada pela espiritualidade, né? Se ela tivesse já um nível de maturidade, ela já pouparia esse trabalho dela ter ido para o trabalho mediúnico com o estômago cheio, né? Então, só para exemplificar como a leitura do Exórdio trouxe a mocidade, né? Que precisa ser amparada, precisa ser orientada. Bem colocado, verdade. Bem colocado, né? E ela está sendo amparada pelas entidades mediúnicas, Pelas né? entidades mediúnicas. Bacana, muito bem. Ok, então vamos continuar. As forças projetadas sobre a organização mediúnica, então vou lembrando que a organização mediúnica é o corpo do médium, né, conforme nós vimos. Então, as forças projetadas sobre a organização mediúnica efetuavam limpeza eficiente e energética. Então, vejam, organização mediúnica somos nós. Nós aqui estamos fazendo
mediunidade. Nós estamos estudando e estamos em contato com a espiritualidade. Então, a espiritualidade está trabalhando sobre nós nesse momento, fazendo essa chamada de limpeza em nós também. Por isso que é importante a prática assídua dos nossos encontros, né? Por isso que nós terminamos bem o encontro mais leve, porque somos trabalhados espiritualmente. Então, está falando aí, ó, as forças projetadas sobre a organização mediúnica efetuavam limpeza eficiente e energética, porquanto via espantado, então André Luiz, que é médico, estava vendo espantado, os resíduos escuros que lhe eram arrancados dos centros vitais, né? Então, o que são centros vitais? Então, André Luiz está querendo chamar a atenção para a gente rever isso. O nosso corpo, ele tem centros importantes fisiológicos. Então, os centros vitais do corpo humano são áreas específicas do que o nosso cérebro utiliza para controlar as funções essenciais para a nossa sobrevivência. Então, esses são centros vitais. São áreas específicas do cérebro que controlam pontos especiais para a nossa sobrevivência. Nós sabemos que o cérebro é dividido em vários compartimentos, né? Vários compartimentos. Então, por exemplo, eu escuto com a minha parte temporal, eu enxergo com a minha parte occipital. Então, várias partes do cérebro executam funções diferentes. Então, centros vitais do cérebro são regiões, por exemplo, que controlam a nossa respiração, o nosso batimento cardíaco, a pressão arterial, a regulação da nossa temperatura corporal, né? Então, isso são funções importantes controladas pelos centros vitais. Então, se nós observarmos, por exemplo, o bulbo, que é essa parte de trás do nosso cérebro, né, ele controla os centros respiratórios e cardíacos. Então, é um centro vital. A ponte, que é uma ligação desse bulbo à medula vertebral, a ponte, ela ajuda a controlar o ritmo da respiração e coordenar os movimentos respiratórios. O mesencéfalo, que é uma parte do cérebro, controla os reflexos visuais, os reflexos auditivos, controla a nossa postura. O hipotálamo, que é uma parte central do cérebro, controla a nossa temperatura corporal. O sistema reticular, que é uma outra parte do encéfalo, ele é responsável por controlar nosso estado de vigília. A gente só fica acordado porque o nosso sistema reticular opera. Então, veja, essas áreas cerebrais essenciais que controlam funções específicas para a nossa sobrevivência é chamado de centros vitais. E no caso dessa médium, nesses centros vitais existiam várias manchas. Que manchas são essas? São manchas oriundas, por exemplo, de más energias circulando pelo nosso corpo. Pode ser energias resultantes da má alimentação, pode ser energia resultante da parte psicológica, né? Os nossos pensamentos doentios que nós acumulamos, as nossas mágoas, as nossas frustrações, os nossos dissabores. Então, isso tudo geram manchas que vão se acumulando nesses centros vitais. Por isso que nós adoecemos pelo pensamento. Não é? Não é isso? Quando nós estamos magoados, nós começamos a sentir dor cardíaca, hipotensão, sentimento de fadiga mesmo, muscular. Então, era isso que as entidades mediúnicas estavam retirando do corpo dessa médium, essas más energias circulantes.
Marco, Pois não? em outros capítulos, a gente chamou esses resíduos escuros de larvas. São a mesma Não, aqui ou é não. Aqui diferente? lá as larvas já eram minúsculas entidadezinhas, né, que iam se espalhando pelo corpo e até sendo transmitidas. Aqui não. Aqui essas zonas escuras eram essas energias Tá. circulantes, mais energias que vão começando a se aprisionar naquela região. Aquelas larvas escuras é o seguinte: quanto mais aprisionada essas energias escuras, mais tempo fica, começa então já a produzir essas criaturas. É igual comida quando está parada, estraga, Entendi. começa a gerar aquelas larvas. Então, essas manchas escuras seria a comida que está parada. Se deixasse por mais tempo, começaria a virar aquelas larvas que aí começa a se dissipar para o organismo e até transmitir do organismo para o outro. Essas larvas energéticas, né? Ok? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Então vamos continuar. Sobre o fluxo luminoso da destra de Alexandre, o cérebro da jovem alcançava brilho singular, como se fora espelho cristalino. Então veja, Alexandre vai, através de sua energização, ele consegue remover todas aquelas manchas escuras e deixando uma energia salutar no cérebro da médium. Todas as glândulas mais importantes resplandeciam à maneira de núcleos vigorosos, excitados por elementos sublimes. Então, veja bem, essa magnetização dessas entidades espirituais sobre o corpo da jovem estava fornecendo elementos sublimes, ou seja, energias das alturas para essa médium. E aí a gente vai e transporta para Chico, né? O comentário do Guto. Imagina a quantidade dessas energias sublimes que Chico não recebia diariamente. Não passivamente, mas pelo seu trabalho. O seu trabalho no bem, o seu trabalho no bem abrindo canais de aproximação com a espiritualidade de luz, né? Então são energias sublimes. E mais, está dizendo que essas energias sublimes, elas excitavam todas as glândulas do organismo dessa jovem. Então vamos lá, vamos entender o que é isso. As glândulas são estruturas espalhadas por todo o nosso corpo e contém a função de liberar substâncias essenciais para a região próxima onde elas estão localizadas. Então, o nosso corpo ele apresenta vários tipos de glândulas. Podemos começar pela cabeça, os cabelos. Nós temos as glândulas sebáceas no couro cabeludo, que contém óleo e, uma vez estimuladas, elas liberam esse óleo para o couro cabeludo para poder fazer a proteção do couro cabeludo. Nós temos glândulas lacrimais, cuja finalidade é, uma vez estimulada, então veja tudo através do cérebro, estimula, comprime a glândula, libera a lágrima. A lágrima é um líquido estéril, lubrificante, e tem a função de umedecer o nosso globo ocular.
Se não fosse isso, nós teríamos doenças degenerativas dos olhos. Então, nós temos as glândulas lacrimais. Nós temos as nossas glândulas salivares, cuja função é quando recebe o estímulo do cérebro, por exemplo, a imagem do limão, né? Os músculos comprimem essa glândula, libera a saliva para começar o processo da digestão. E aí vai vários tipos de glândula pelo nosso organismo todo. Nosso intestino, né, com várias glândulas importantes na superfície do nosso intestino, e por aí vai. Então, veja que a energização da espiritualidade sobre o cérebro está fazendo com que esse cérebro transmite esses elementos sublimes para todas essas glândulas do organismo e para ser o organismo ficar altamente controlado e estável para o processo de materialização. Vale lembrar aqui que a materialização ela é feita com recursos do corpo do médium. Então, tem que projetar esses elementos sublimes para o corpo, para que o corpo produza, né, o ectoplasma, através da produção das células mesmo, vai produzir esse ectoplasma, que é um material etéreo, para que possa ser expelido pelo médium, para poder ser efetuado o processo de materialização. Pergunto se alguém tem algum comentário aqui. Então, vamos continuar. Debaixo da chuva de raios espirituais em que se encontrava, a médium deixava perceber o trabalho divino de que era objeto na intimidade de todas as células orgânicas que pareciam restaurar o equilíbrio elétrico. Veja, está toda restaurada a médium. Terminada a tarefa, Alexandre acercou-se de mim, observando ante a minha indisfarçável curiosidade. O aparelho mediúnico foi submetido a operações magnéticas destinadas a socorrer-lhe o organismo nos processos de nutrição, circulação, metabolismos e ações protoplásmicas, a fim de que o seu equilíbrio fisiológico seja mantido acima de qualquer surpresa desagradável. Então, equilibrando o organismo da jovem em todos os pontos, desde a nutrição até nas ações protoplasmáticas. O que é isso? Vamos entender protoplasma. Protoplasma é o material vivo que compõe as nossas células. Então, todo material vivo dentro da célula faz parte de um conjunto chamado protoplasma. Então, a energia recebida da espiritualidade está equilibrando todo o material vivo dentro da célula, todo o material protoplasmático celular. Ok? Entendido? Ok. Então, vamos lá. A fim de que seu equilíbrio fisiológico seja mantido acima de qualquer surpresa desagradável. Prosseguindo o exame dos trabalhos em curso, reparei que Verônica alçava agora a destra sobre a cabeça da jovem, demorando no centro de sensibilidade. Nossa irmã Verônica, explicou meu amável orientador, está aplicando passes magnéticos com serviço de introdução ao desdobramento necessário. Então, uma vez o corpo fisiológico está totalmente estável, equilibrado, a médium Verônica agora, a entidade Verônica, vai transmitir uma energia que possibilite o desdobramento dessa médium. O que é o desdobramento? É a emancipação da alma. O que é a emancipação da alma?
é a saída do perispírito do corpo. Então, vamos ver como Kardec explica isso. Kardec tem um livro lançado em 1858 chamado Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Então, Kardec lançou o Livro dos Espíritos em 1857. Depois, em 1858, lançou um pequeno livro chamado Instruções Práticas das Manifestações Espíritas para os médios, para poder, daí, partir, então, para lançar em 1861 o Livro dos Médiuns. Né? Então, nesse livro, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, no glossário, Kardec explica o que é o desdobramento chamado como emancipação da alma. Kardec nos explica que é o estado particular da vida humana, durante a qual a alma, desprendendo-se dos seus laços materiais, ou seja, do seu vínculo corpóreo, recupera algumas das suas faculdades de espírito, não são todas, apenas algumas, e entra mais facilmente em comunicação com seres incorpóreos. Então, por isso que essa média está sendo desdobrada para facilitar a comunicação com os seres espirituais. Continua Kardec. Esse estado se manifesta principalmente pelo fenômeno dos sonhos, da dupla vista, que é o fato de você estar acordado, mas conseguindo enxergar mais além, que é o desdobramento. O sonambulismo, você está dormindo, mas com a sensibilidade desperta, né? Então, é isso que está acontecendo agora. Então, a espiritualidade vai dar energia para que essa média se desdobre e com que esse desdobramento seja possível uma comunicação mais eficaz para o processo da materialização. Pergunto se alguém tem algum comentário aqui a fazer, alguma dúvida a ser tirada. Eu vejo como um aprendizado até para o nosso dia a dia, quando a gente começa a nutrir a nossa consciência de sentimentos bons, isso vai refletir no nosso corpo, né? E a gente vai conseguir evitar uma série de doenças, a gente vai fazer uma prevenção. Então, assim, é um aprendizado que a gente tem que levar para o nosso dia a dia, né? Isso, por isso que paralelo, assim, algumas obras fotografadas por Chico falam que o homem ele tem condição de ser o médico de si mesmo. Isso. Né? Por isso daí, muito bem colocado. Alguém quer fazer algum comentário a mais? Não? Então convido a todos, nós terminamos aqui o nosso encontro de hoje. E aí, para finalizar, nós convidamos Bianca para poder fazer a nossa prece de finalização. Desculpa, eu não consegui colocar meu nome na aula. Eu fiquei com a bateria arriou do telefone. E eu falei, nossa, eu não consigo nem comunicação. Sem problema nenhum. Chegar. Você chegou. Graças a Deus. Então, continuando essa nossa sintonia, essa nossa energia boa, de luz, de amor, ao lado sempre do nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Nós agradecemos a toda egrégora benfeitora que está sempre nos auxiliando, mundo nosso ainda de provas e expiações. Sejamos, meus amigos, perseverantes no estudo da doutrina do nosso Mestre, que ela seja sempre o bálsamo, o consolo nas nossas horas difíceis, que seja sempre o guia para nos conduzir nas nossas tarefas diárias, escolhendo
sempre o bem, para que a gente possa nos perceber a nós mesmos e como lidar com todas as energias à nossa volta. Senhor, nos ensina a sermos mais brandos de coração. Perdoa, Mestre, as nossas limitações ainda. Nos dê sempre a coragem e a fé necessárias para que a gente possa compreender melhor esse aprendizado nessa vida, nesse nosso processo de evolução que é necessário. E na certeza sempre de que tuas bênçãos luminosas nos alcancem de qualquer forma, onde, em qualquer situação que a gente possa estar. A gente agradece e a gente sempre vai louvar a Ti, Senhor. Bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo. Benditos sejam os nossos mentores, nossa Sagrada Mãe Maria, todos aqueles que transbordam a bondade e o amor em todas as suas ações. Benditos sejam. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Bianca, pela prece final. Obrigada a vocês por me acolherem. Muito bom. Lembrar a todos, pessoal, que o estudo nosso ele é publicado no YouTube pelo Guto, né? E peço que acessem o YouTube, curtam lá o link e divulgue para os amigos, convida, mostre o pessoal do estudo que nós fazemos, vê se tem alguém que queira participar, vai ser super bem-vindo no nosso grupo e divulguem os nossos encontros, tá ok? Então, um abraço a todos. Uma pequena correção, tá? Oi, o YouTube é da sociedade, não é do Guto, não. Eu sou apenas uma peça. Dentre outras peças. Por favor, tá? Isso tem que estar consciente no coração de todos vocês. Tá? Verdade. Tá bom? Muito bem, gente. Muito bem. Boa noite a todos. Até a próxima quarta. Boa noite. Boa noite. Boa noite, moçada. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite.